Lucília, faz sentido pesquisar trabalho quando não se tem mais emprego? Claro, trabalho é muito mais amplo do que emprego. Primeiro que trabalho é a condição da própria constituição do ser humano. Há diversas formas de trabalho. Nós podemos dizer até que o mundo do trabalho está no plural, Cláudio. Mundos do trabalho, porque nós temos diversas formas de trabalhar e diversas relações de trabalho, que não são especificamente só de emprego. Tudo bem que o emprego está escasseando. E até pelo fato de estar escasseando, é motivo de fazer pesquisa. Não é uma coisa que está... O mundo está em transformação. E essa dinâmica, essa transformação é permanente. Esse movimento é constitutivo da realidade social. Não é? Então, faz sentido, sim, continuar pesquisando essas transformações do mundo do trabalho. Você que é um homem da tecnologia sabe muito bem do que eu estou falando. Não é? Essas mudanças tecnológicas, as novas relações de trabalho, o futuro incerto que reserva, né, para os nossos filhos, as doenças do trabalho, não é? As formas de aprender o trabalho, tudo isso constitui um mundo encantador, um mundo cheio de perguntas para as quais nós temos algumas respostas, mas asseguro para você que temos mais perguntas do que respostas. Para o trabalhador, mudou o conceito de trabalho? Sim, porque o trabalhador, se é que a gente está falando da mesma figura, porque trabalhador também é um conceito muito genérico, você é trabalhador, eu sou trabalhador. Mas, em geral, quando as pessoas falam do trabalhador, reconhecem apenas aquelas pessoas que têm, vamos dizer assim, o trabalho braçal, o operário, etc. Tal. Eu acho que para aquelas pessoas que estão nessa condição, também há uma consciência de que muitas coisas mudaram. Então, ele sabe, sim, de todas as questões que hoje colocam. Reforma trabalhista, né, reforma da Previdência, a questão da terceirização. São problemas que estão na ordem do dia e que inquietam também o trabalhador, esse trabalhador que você pensou quando me fez a pergunta. Sua netinha, sabe o que a vovó trabalha? As duas? Eu tenho uma neta de 14 anos, né? Ela sabe muito bem o que eu trabalho, não só em que trabalho, mas o que eu pesquiso. E frequentemente me faz, inclusive, questões, perguntas. Ela tem 14 anos. E ela, vamos dizer assim, ela parece, viu, Cláudio, que eu acho que ela me olha com uma certa admiração e orgulho. E a outra, que tem 8 anos, também sabe que a vovó é professora e que é professora de gente grande. E frequentemente também me faz umas perguntinhas, exatamente porque eu sou professora. Então, eu acho que todas as duas gostam muito de me ver na condição do meu ofício, né, de professora e pesquisadora. Pesquisa tem a ver com sonho? Eu acho que o melhor nome que associa a pesquisa não é tanto sonho, não. Eu acho que é inconformidade, rebeldia, inconformismo, não contentar com o status quo, com a situação ou com respostas fáceis, prontas. Se você tivesse um encontro com Marx, o que você perguntaria para ele hoje? Eu acho que essa questão é muito complicada e muitos já escreveram, porque o Marx escreveu suas obras há muito tempo atrás, não é? Então, o Capital está fazendo 150 anos. Mas então, o Marx, ele não viveu situações que nós vivemos hoje. Nem tampouco se aventurou a dar resposta em todas as questões, embora ele tenha metido a colher em muita coisa. Olha para você ver, ele analisou classes sociais, mas não chegou a definir o que é classe social. Ele analisou Estado, mas no tempo dele, o Estado ainda estava no processo, esse Estado que a gente conhece, estava ainda no processo de formação, né? O Estado moderno. Então, ele analisou a questão da educação e colocou questões que até hoje a gente tenta responder como resolver problemas, como, por exemplo, a associação entre trabalho e educação. É um enigma que ele colocou no diálogo que ele fez com socialistas utópicos, né? Então, eu acho que ele fez uma série de discussões, ele abriu o campo, viu, Cláudio? Ele abriu discussão para muitas questões do funcionamento, da lógica do capital e mesmo do sistema capitalista. Eu acho que, porque o Marx ele foi um pesquisador da lógica do capital. O capitalismo ainda estava num processo de formação, de desenvolvimento, e que não tinha atingido o formato que hoje a gente tem. Então, a lógica do capital, que ainda permanece, e que ele descreveu muito bem, né? Então, eu faço a diferença entre capital e capitalismo.
Agora, o capitalismo, como um sistema que se desenvolveu a partir da lógica do capital, né, é algo que foi muito transformado. Então, hoje eu perguntaria para ele uma série de questões sobre essas transformações do capitalismo. E muitos, né, muitos que estão pesquisando a partir do que o Marx escreveu, na verdade estão tentando dar resposta. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para ele é se ele concorda com algumas interpretações que pesquisadores fazem das colocações que ele fez um dia, né? Eu acho que isso seria bom. Eu acho que ele está revolvendo lá dentro do túmulo, viu? Fazendo algumas viradas lá, meio inconformado com algumas explicações. 8 palavras. Sim. Trabalho. Trabalho, eu acho que é a hominização, quer dizer, a constituição do ser humano. Educação. A educação é você tirar de dentro de você, né, o que você tem de potencial e fazer isso desabrochar. Não é alguma coisa que alguém cuca, é alguma coisa que se desenvolve a partir dessa força interior e das potencialidades que cada um traz. Pesquisa. Buscar algumas respostas para perguntas sobre as quais a gente tem mais de uma resposta ou a gente não encontra satisfação nas respostas existentes. Metodologia. Metodologia é um percurso, é um caminho que às vezes os livros de metodologia dizem que é para a gente seguir, mas que na verdade o objeto da pesquisa é que nos ensina. Comunidade científica brasileira. Podemos dizer isso no plural? Sim. Porque existem comunidades. Então, acho que essas comunidades científicas, né, elas existem e cada uma tem sua cultura, tem lógicas diferentes e até brigam entre si. Ciência. Eu acho que a ciência é a capacidade de compreender os nossos limites e as possibilidades que a gente tem de entender o mundo que a gente está vivendo. Sociedade. Também eu acredito que no plural seria melhor o termo de sociedades, porque há muita diferenciação social, diferenciação cultural, e a gente imaginar que existe uma sociedade com essa harmonia e com essa coesão é um pouco difícil quando a gente tem né, as relações estão assim atravessadas por tantas contradições e por tantos conflitos. Mas, enfim, é a comunidade humana em que vivemos com todas as suas mazelas. Família. Família é coisa boa, viu? Eu acho que apesar de muita gente decretar o fim da família, eu acho que é onde a gente encontra, às vezes, aquele carinho, aquela afeição, aquela relação que é insubstituível.